Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Vocês já conhecem, vocês sabem que vocês podem assistir pelo YouTube, na Jovem Pan Porto Alegre e também no Spotify, no Linhas de Chegada. Hoje estou aqui com a presença do Jonatas, que vai contar a história dele. Eu tenho uma pergunta já para começar, que tenho certeza que vai ser bem bacana, mas eu queria primeiro te agradecer, né, Jonatas, por estar aqui, aceitar o convite e a gente poder fazer esse bate-papo. Fábio, o prazer é meu. Estou bem feliz aqui em poder trocar experiências com vocês, contar um pouquinho das minhas e também levar muitas informações aqui para trocar com outras pessoas. Coisa boa, é assim mesmo. Linhas de Chegada é isso aí. E para começar, eu quero entender como é que é de executivo, na verdade, empreendedor, vai para executivo e agora volta, né, também olhando para essa carreira de empreendedor. Conta pra gente aí, Jonas, como é que é para ti essa jornada? Então, Fábio, eu acho que como um bom brasileiro, a gente está sempre buscando por algo, né? Tentando se Uhum. reinventar. A economia ela está sempre aí oscilando e a gente está tentando acompanhar ela, podendo desenvolver e evoluir junto com todo esse processo, né? Eu venho aí de uma caminhada profissional já desde muito cedo, e ao longo dessa caminhada eu venho descobrindo inúmeras coisas, inúmeras possibilidades. Hoje, conversando contigo, provavelmente eu vou sair daqui já com outra visão, com outras coisas que podem agregar e que podem me trazer possibilidades para o futuro. Eu acho que quando a gente fala de ser empreendedor, indifere a gente empreender num negócio próprio, no negócio de outras pessoas. Perfeito. Empreender é muito amplo, né? E eu tô nessa jornada até hoje. Legal. Porque tem o intraempreendedor também, né? Que é até muito do que acho que as empresas que buscam talentos olham para isso, né? Ou seja, ter uma pessoa que venha trazer melhorias, né? Que é muito do que o empreendedor faz, trazer solução, resolver o problema de alguém, da sociedade, de um grupo, né? Empreender é isso. E o intraempreendedor, que é o que a gente fala, né? De alguém estar dentro da empresa, ele tem, ou deveria ter, né? Esse perfil, esse olhar. Como é que é para ti essa jornada hoje, né, de empreendedor, assim? O que que te motiva? No que tu tá empreendendo? O que que tu tá buscando? Conta um pouco mais pra gente do teu negócio também. Legal. Eu acho que como qualquer pessoa, a gente inicia uma jornada desde bebê, desde quando a gente nasce, sem saber onde vai parar. E a gente Perfeito. descobre tudo que a gente se identifica, tudo que a gente gosta ao longo dessa jornada. A vida profissional, ela é muito semelhante, né? A gente inicia numa posição, talvez por influência dos pais, de um amigo, de alguém que a gente conheça, e vai fazendo aquela trajetória acontecer até a gente começar a descobrir qual é a nossa personalidade, o perfil que a gente tem, e a partir dali começa a buscar ali, né, as nossas conquistas. Tem muita gente no Brasil hoje que quer ser empreendedor. Acho que o Uhum. grande sonho das pessoas é poder ganhar dinheiro, poder ter uma vida estável, poder, né, fazer a diferença dentro de uma Perfeito. sociedade. Mas, em alguns momentos, quando a gente, vai desbravar o mundo do empreendedor, de empreendedorismo, a gente descobre que a gente conhece pedaços das Uhum. coisas, assim como na vida, né. Hoje eu estou descobrindo coisas novas aqui, a cada momento a gente vai descobrindo. A diferença é que quando a gente vira um empreendedor, a gente começa a descobrir gastando dinheiro. Às Perfeito. vezes nem investindo, porque investimento é quando a gente já está prevendo um retorno, a gente gasta quando a gente não sabe muito bem o que está Sim. fazendo com aquele dinheiro. E quando a gente olha para o mundo do empreendedorismo, que é trabalhar em outra empresa e conhecer aquilo, a gente não está investindo dinheiro, a gente está investindo a nossa mão de obra e Uhum. acaba se especializando remuneradamente, né? A gente Perfeito. descobre muitas coisas. E foi dessa forma que eu virei empreendedor, né? Trabalhando em empresas, conhecendo melhor e descobrindo quais os nichos que eu gostava ou que eu gosto. E eu acho que isso ainda não teve fim, eu ainda estou Uhum. descobrindo, né. Então na minha trajetória teve muito essa descoberta, através de intraempreendedor, virando empreendedor e depois descobrindo que, cara, eu quero conhecer mais, voltando a ser um intraempreendedor e fazendo as 2 coisas de uma forma paralela, Legal. né. E eu acredito que muitos brasileiros vivam dessa forma, e muitos ainda vão viver, e aí vai da personalidade, do perfil de cada pessoa. Legal. E acho que é um ponto muito interessante que tu traz, Jonas, porque muitos empreendedores começam ou porque estão dentro de uma empresa e aí enxergam uma oportunidade. Bah, e é isso, é uma grande solução. E eles realmente acreditam e fazem o movimento. Ou até, como acontece até muito no Brasil, que é a pessoa foi desligada, recebe às vezes lá o fundo de garantia, enfim, e aí é uma oportunidade também de começar um negócio, que depois a pessoa até se vê, pô, tinha toda uma habilidade e não sabia,
tava lá dentro da empresa, não que é ruim, né, o bom, um ou outro, mas se descobre a partir de um cenário externo, né, de alguém que acabou encerrando ali aquele contrato e ela tem uma opção que é empreender ali, né, naquele momento, como aconteceu na pandemia e várias outras, né. Como é que foi tu estando na carreira de executivo, ter esse olhar, né? Algo te despertou? Que tu viu como uma solução que era que o mercado precisava, que te fez então acreditar nesse caminho de empreendedor? Mas conta um pouco pelo lado executivo ali. Legal, acho que primeiro, olhando como um executivo de mercado hoje, a gente tem as questões de quando a gente é empreendedor, a gente precisa trabalhar de acordo com a tua capacidade financeira dentro daquele nicho, né. Então, você tem ali uma condição financeira que você vai adaptar o teu negócio para aquele padrão, para depois ir evoluindo e E tudo crescer mais. aos poucos, né? Quando a gente vai ser empreendedor dentro de um negócio, vamos dizer assim, dentro de uma multinacional, de uma empresa com uma estrutura mais robusta, você começa a tomar uma proporção diferente em Uhum. relação ao empreendedorismo. Começa a descobrir formas mais profissionalizadas de executar, capacidade financeira, possibilidades, funções, perfis profissionais que agregam no teu conhecimento. Então você tem uma universidade à tua disposição a todo momento se você souber utilizar isso de uma forma Ou seja, a produtiva. pessoa tem que estar com a antena ligada, né? Não é só ir lá, E cumprir meu não, horário de trabalho e vou embora. e você tem que estar aberto a isso, né, Perfeito. você tem que estar lá realmente de coração. É claro que, para poder fazer tudo isso, não basta só fazer o que você foi contratado para fazer, Sim. você tem que ir além disso, né, você tem que desbravar a tua função e além disso, ir além, né, fazer além, buscar outros colegas, trocar, ajudar, por quê? Nada melhor do que, para aprender, do que fazendo. Fazendo, né? Então E fa quan ensinar alguém também, né? quando a gente faz, a gente aprende muito. E Perfeito. a gente essa troca exige que a gente vá além do que a gente foi contratado para fazer, né. E dessa forma que eu comecei a entender. E aí lá no passado, quando eu virei empreendedor, eu tinha muitos sonhos, como todo mundo quando começa no mundo de empreendedorismo. "Ah, É poxa, agora tudo eu lindo, tenho maravilhoso, né? isso, eu quero aquilo". Vamos começar agora e aí vê que é bem E aí diferente. o boleto começa a chegar, né, começa a apitar lá o boleto, vem o e-mail, vem o sinal, e a gente vai fazendo. Durante 7 anos eu fui um empreendedor. E foi muito positivo, eu conquistei muitas coisas através disso. Mas eu percebi que eu precisava conhecer mais. Se eu queria evoluir mais, eu precisava conhecer mais. E com base nisso, eu voltei para o mercado para me especializar ainda mais. Mas não só para me especializar, mas para colaborar Legal. com os negócios. Por quê? Porque esses 7 anos de empreendedorismo que eu já havia vivido me trouxeram experiências que eu poderia também entregar para outras empresas. E fazer essa troca. Legal. Porque esse é o segredo. Ninguém, consegue nada sozinho. As coisas precisam acontecer com as pessoas. Por isso que a gente tem uma sociedade, né. Uhum. Se a gente não trocar, a gente não aprende e a gente não ensina. Perfeito. A gente não tem essa condição. E quando eu decidi voltar para esse movimento de intraempreender novamente, eu comecei a entender todo esse detalhe. Passei por grandes empresas, ramos de bebida, ramos de telecom, né, ramo de varejo, serviços financeiros, e cada um me trouxe uma visão diferente de negócio. E a partir de todas essas experiências eu precisava entender o que que eu queria a partir dali, porque eu gosto muito de ser É que tu empreendedor. precisou ir conhecer, né, pra saber o que tu queria. Exatamente, mas uma coisa que aconteceu não estava escrito nessa história, porque eu achei que eu ia encontrar algo que eu gostasse dentro dessas empresas. Uhum. E na verdade, tudo isso estava dentro da minha casa, não Olha aí. estava nessas empresas. Eu entendi que, eu gostava de empreender, eu gosto de empreender, eu gosto de viver o ramo corporativo, mas eu entendi o porquê que eu vivia tudo isso, que era para quê? Para chegar na minha casa, encontrar minha família e levar esses benefícios para eles Que também, legal. inspirar essas pessoas, né. Eu sou pai hoje, tenho 2 filhas, e eu vejo o quanto elas se inspiram na minha história, nas minhas Uhum. vivências, no carinho, né. E aí eu acabei unindo toda essa experiência através do propósito de conectar pessoas, voltar àquilo que a gente vivia anteriormente no mundo passado sem a era digital, que era a Uhum. convivência de uma forma um pouco mais estreita, né, mais próxima. E aí eu resolvi então empreender no ramo de alimentação. Eu abri um negócio que chama Mochileiros,
que ele tem o objetivo de levar uma alimentação de alta gastronomia para as pessoas e Olha só. conectar a família, né? Então é um lugar que ele tem uma área kids gigante, Mas 5 com algum metros de público altura, específico, por exemplo? familiar, público familiar, né? E Esse é é o, um lugar, a pessoa vai lá. é um lugar, ele é um espaço que ele fica igrejinha na subida da serra, Opa! né? E ele tem essa intenção de a família quiser chegar às 5, às 4, às 3 da tarde, ela vai ter a refeição, o almoço, o Olha jantar a só. qualquer hora do dia. Vai ter uma área kids gigante para a criança poder curtir com segurança. E a gente não estimula o digital nesse espaço. Opa! Que é Então, algo enquanto muito discutido hoje em dia, né? exatamente. Então, enquanto as pessoas esperam a alimentação, ela pode inclusive pegar um jogo e brincar na mesa em família, para poder criar a conexão, para Legal. preparar essa família para o futuro, né? E a gente reconectar as pessoas novamente. Então foi isso que eu entendi, né? Eu usei toda a experiência e uso até hoje a experiência que eu consegui adquirir dentro dessas empresas e uni a um sonho que eu fui descobrindo aos poucos, né? Então hoje é um negócio que ele já está aí com 6 meses de vida. A gente está surpreso, inclusive, com a performance que ele vem Opa, que trazendo legal. exatamente por essa questão de conexão, né? E algo que a gente aí está olhando a possibilidade de no futuro estar escalando e levando para outros lugares também. E por curiosidade, mas por que o nome mochileiro? Então, é bom, cara, é uma pergunta que todo mundo faz quando chega lá, né? Mochileiros, ele tem um sentido de aventura, né? Uhum. Aventura, de viajar. E hoje a gente perdeu um pouco essa capacidade de poder pensar sobre isso, porque a gente é muito conectado, né? Sim. A gente a gente não cria mais o nosso roteiro. A gente recebe um roteiro e vai executando esse roteiro, né? E aí quando a gente volta isso para nossa família, é exatamente esse o motivo, que as pessoas possam viver uma viagem lá dentro, onde os países, o mundo que ela vai viajar são elas mesmas, para Uhum. que elas possam Legal se isso. reconectar e se reconhecerem através desse ambiente, né. Então ele é um ambiente bem diferente, né, que a gente gostaria de ter encontrado, na infância menor ainda das nossas filhas, uma tem Uhum. 6 e outra tem 12 agora, e a gente inspirou totalmente nesse olhar. Eu e minha esposa, a gente inspirou esse olhar nelas para que elas possam realmente entrar ali e fazer uma viagem diferente da que elas estão habituadas. Porque afinal, quando a gente chega em casa, a gente tem roupa, a gente tem Claro. louça, tem casa, tem trabalho para terminar, tem escola para fazer. E é difícil fazer essa convivência acontecer, né? Sim. Rede social, TV. E quando a gente entra para um lugar desse, eu percebo que as pessoas esquecem desse mundo e se Que legal, reconectam, né? que legal. Então, claro que é uma grande experiência, é uma cultura que a gente quer trazer, mas que por trás disso, toda essa experiência de empreendedorismo que eu trouxe desses negócios, fazem com que tudo isso possa realmente acontecer, porque fora disso tem os bastidores, né? Sim, Que é imagino. fazer todo esse ciclo poder acontecer para que quando a pessoa chegue lá, ela possa ser atendida da melhor forma possível. E tem gente que chega lá sem saber o que é e é surpreendida, por A exemplo? maioria, por ser um negócio novo, Sim. mas elas acompanham muitas redes sociais, né? Então, nas redes sociais, as pessoas que entram, elas acabam compartilhando muitas coisas do espaço, né? Depois que saem de lá, né, não quando estão lá dentro. Depois que saem de lá. Então Lá elas dentro tá saem com a de lá, família. tá com a família, e elas Legal. compartilham a experiência que elas tiveram. Então, hoje as pessoas já chegam lá querendo saber, e às vezes até surpresa, porque elas já chegam lá sabendo todo o roteiro do negócio, né? Onde Tá. elas têm que entrar, o que que elas têm que fazer, como funciona, pedindo o jogo X, Y. Olha só, Então, que legal. exatamente por quê? Porque, na nossa infância, na nossa juventude, era o que a gente fazia, Sim. né? A gente se Ou seja, é um reunia, resgate, a não é gente se só um reunia restaurante para eu comer. não, ele traz uma memória afetiva das Que legal. pessoas também, né. Então, e a forma até de poder observar, e aí tu comentou da palavra mochileiros, lá tem um espaço de 5 metros de altura infantil, uma área kids. E Tá. quando a criança começa a subir, os pais às vezes eles não sabem o potencial e o tamanho da coragem que aquela criança tem. E quando ela Uhum. começa a perceber, ela fica encantada, porque ela descobre novamente o que o filho dela tem capacidade, né? Qual é a força dele, Sim. né? Que ele é muito mais corajoso do que até então. Porque hoje o mundo ele faz com que a gente cada vez proteja mais, né? As Uhum. crianças. E quando ela começa a perceber e achar que a criança vai ter medo de fazer esse processo, ela descobre que não. Que ela acaba acompanhando todo esse processo Sim. e que ela vai poder continuar esse processo fora do espaço.
lá na casa deles. Uhum. Então muitos deles já levam jogos embora para poder continuar a brincadeira em casa, Boa. né. Muitos deles sentam lá no espaço kids para ler histórias com os filhos, Uhum. coisas que se perderam o hábito ao longo do Sim. tempo, né. E isso causa uma memória afetiva, não só nele, no pai e na mãe, mas nas crianças. Claro, sem dúvida. Porque aquilo realmente foi um momento que se dedicou especificamente a isso. E aí, acompanhado disso, uma alimentação ali diferenciada para que eles possam realmente ter o ciclo completo de convivência, né, Sim. porque a comida reúne, né, a comida une as pessoas, então acho que tá tudo dentro do mesmo pacote. E que interessante, porque a gente fala, pelo menos assim, quando eu vejo de empreendedores, soluções, criar um negócio, a gente pensa antes, né, que a gente falou, trazer uma solução para algo que está faltando na sociedade, mas eu nunca vejo um debate, uma discussão nesse nível de dizer a reunião da família é o que está faltando. Vamos trazer uma ideia e uma solução para isso. Talvez as pessoas pensem, mas eu não vejo o debate ou realmente alguém encarando isso como pô, vamos pensar em negócios para trazer esse resgate. Enfim, conta um pouco o que foi a virada de chave para ti, porque é um pouco da tua história do passado, é algo que tu percebeu, porque é o que eu falei antes, as pessoas chegam lá, às vezes são surpreendidas, elas não conheciam aquele lugar, mas é um convite ali para, opa, o que será que eu tô fazendo com a minha vida? Então, assim, eu tô dizendo isso porque não é algo que a pessoa foi, às vezes, procurando aquilo, mas ela é convidada a partir de uma ideia que tu tiveste. Como é que é pra ti essa relação até dessa virada de chave de: "Putz, eu vou startar um negócio como esse e acredito nisso agora"? Super legal, Fábio. Primeiro que o meu grande desejo de vida sempre foi ser pai. Eu acho que é uma a coisa que eu mais mando bem na vida é ser pai. Logicamente que tem lá as dificuldades, né, e tudo mais, os aprendizados, as coisas que a gente pode melhorar, mas, cara, isso faz parte. Eu aprendi a lidar que nós não somos perfeitos, a gente tem que fazer o Sim. melhor que pode, Uhum. né. E pensando nisso, cara, desde que eu tenho as minhas filhas, na primeira filha que eu tive, eu não viajava, eu ficava em casa, então eu curti muito ela, eu ficava com ela todas as noites, eu leio histórias com as minhas filhas até hoje, todos os dias que eu estou em casa, Que eu legal. brinco com elas, eu gosto de fazer, eu não faço por ser um bom Sim. pai, é porque elas são aquele momento de calma na minha vida, elas são a minha O terapia. pessoal diz que a gente educa um filho, na verdade eu tenho hoje pensado diferente, eu acho que é o filho que educa o pai, né. A gente é dependente É deles, isso não aí é o mesmo. contrário às vezes, É, né, psicologicamente falando, a sim, gente é muito dependente, porque eles curam muitas coisas é da isso. gente, A gente né. só tem a obrigação de manter eles vivos, agora quem aprende Exatamente, a somos gente nós. aprende muito. Então eu vivi uma vida muito ímpar com a minha primeira filha. Quando nasceu a minha segunda, eu comecei a viajar. Eu entrei numa empresa que eu viajava muito. Uhum. E aí, lá por tantas, eu descobri que, pô, ela com 2 anos e meio, ela me rejeitava. E eu pensava: "Cara, mas como assim, cara? Eu". Porque a gente sempre tem aquela questão assim: "A culpa não é minha, Sim. a Pô, eu tô culpa não é trabalhando, tô minha, me esforçando, tô ou fazendo é o por melhor. eles e tal". Mas, cara, a culpa sempre é uma parte nossa também, de tudo, Claro, absolutamente tudo. Tá, eu parto do princípio que eu sou tudo tem dessa uma política também. meia-culpa, tudo tem uma meia-culpa. "Ah, meu trabalho não deu certo", tem parte de culpa minha. Pode ser que eu não fiz nada errado, mas pode ser que eu não escolhi o lugar certo. Ou que talvez eu não tive habilidade de conduzir ali dentro Pode uma solução que ser, precisava. exatamente. E, cara, eu sofri muito nesse período, né, porque se o meu sonho sempre foi ser pai, como que eu vejo um filho meu me Caramba, rejeitar? cara, imagina. Difícil. E muitos pais vão me ouvir agora e talvez vão se identificar com isso, né, porque a parte mais difícil da vida da gente é ser rejeitado. E ainda mais quando a gente está sendo rejeitado por alguém que depende Sim. naturalmente da E que gente. tu tá fazendo tudo por ela. Na tua Pior visão, ainda, na tua você tá visão. fazendo tudo, né? Perfeito. Exatamente. Então, aquilo começou a me trazer tanta dúvida, tanta, tanto foi tão doloroso pra mim, que eu comecei a pensar assim, e aí eu acho que é um ponto importante. Muitos pais, e falando de homem mesmo agora, muitos pais, às vezes olham pra isso e ignoram, e faz com que a relação das pessoas se afaste. Porque, Uhum. poxa, uma pessoa já tá te rejeitando e tu começa a deixar aquilo esfriar, na adolescência já não existe mais Aí conexão. E aí não aí meu adianta. filho não conversa comigo, não me escuta. Não Não, não é desde adianta. agora, E nunca aconteceu. e gostar não pode ser uma exigência. Sim, Amar não é uma exigência, porque todo mundo pode ser pai e todo mundo pode ser mãe, sim. né. Às vezes o pai é uma avó, Uhum. Verdade. né. Então a gente tem que fazer esse processo. Ser pai, ser mãe é só um título. A gente Uhum. precisa realmente fazer com que ele seja de real.
E aí, cara, eu comecei a perceber essa dificuldade e comecei a buscar o tempo perdido. E comecei a me aproximar e achar formas de fazer com que essa aproximação dependesse de mim. E hoje a minha relação é totalmente diferente. Ela tem 6 anos cara, eu continuo viajando, mas eu encontrei formas de De minimizar essa legal. distância e de fazer com que ela entendesse essa situação. Entende 100%? Não. Ela ainda semana passada me xingou que ela não queria que eu fosse viajar, porque eu não sei o quê. E eu disse, eu tenho que lidar com isso, faz Sim. parte, porque a gente também precisa trabalhar, a gente precisa correr atrás, né, a gente também Tem é que um buscar um ser equilíbrio, único. né. A gente é um ser único, a gente também quer ser Claro. realizado, e a gente é a inspiração deles. Tudo Uhum. que eu fizer hoje de uma forma positiva, eu vou inspirar os meus filhos. E com base em tudo isso, eu comecei a Não só perceber positivas, né, até negativas, por até isso que a negati responsabilidade de mostrar as positivas é importante. boa, isso aí, cara, eu acho que é exato. E aí, com base em tudo isso, um dia eu cheguei pra minha esposa e disse assim: "Sheila, vamos abrir um negócio?" Assim, você já olhou, você pé sem cabeça, né, aquelas coisas que a gente vai ali, conversa, bastidor, e o tempo foi passando, passou 1 ano, passou 2, eu falei de novo, passou 3, eu falei de novo, e um dia ela chegou e disse assim pra mim: "Cara, eu consegui locar sala." Assim já foi. Eu disse: "Opa, então vamos lá." E a gente começou a correr. Em 1 mês o negócio estava estruturado. Que legal. Ou 30 seja, dias. 3 anos, 2, 3 anos Mais pensando. ou menos isso. Tá. Pensando assim, conversando, nada de Você concreto, né. maturando, né. E aí a gente foi lá, colocou o projeto para arquitetos: "Ah, eu quero assim, 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 a conexão é esse é o objetivo, tem que ficar um espaço desse formato para a família se reconectar." E aí a gente foi lá e 30 dias a gente abriu, né, e aí começaram os aprendizados. Então hoje a gente percebe que não é só mais a família que está indo, que era o Uhum. nosso objetivo principal, são os amigos, são as amigas, as mães que querem bater um papo, às vezes, e não têm onde deixar os Legal. filhos para poder fazer isso, os pais que às vezes querem tomar ali um chopp, comer alguma coisa e não tem onde deixar os filhos. A conexão não foi só na família, a Quem quer conexão construir uma família pode ir lá também, pode achar alguém lá. com certeza. Eu acho que esse começou a virar o Que nosso legal. objetivo, a conexão, não só mais da família, mas de uma forma geral, Uhum. né. Então, hoje a gente percebe muito esse movimento. E outra coisa que nos surpreendeu muito foi a quantidade de turistas que nos visitam hoje, Porque né. é uma Então, região também que vai muito turista, passa por a ali, gente né. começou idealizando um negócio onde a gente atingisse um raio da região, e hoje a gente recebe gente do estado todo, inclusive Olha de só. De fora, fora, né. imagino A também, gente né. já teve americanos lá, inclusive, Opa, não sei como apareceram esses americanos em Igrejinha, né, que olha fica aí. lá, um lado depois antes do fim do Rio Grande do Sul, e, cara, estavam lá curtindo, aproveitando, comemorando, que esse é o objetivo do lugar, Que né. legal. E eu acho que durante essa caminhada, a gente está aprendendo como que as pessoas podem ainda nos fazer melhorar e trocar. E as pessoas sempre me perguntam: "De onde surgiu essa ideia?" E eu sempre mostro a foto das minhas filhas, Que né. Eu legal. acho que elas foram a grande parte responsável por esse projeto. Elas que inspiraram totalmente a nossa vida e fizeram com que a gente pudesse, se eu me sinto tão feliz estando com os meus filhos, lendo para eles, trocando, recebendo um beijo, recebendo um abraço, vendo a primeira palavrinha que eles escreveram, vendo um desenho que eles Que é pintam, muito legal, né. eu quis As pequenas conquistas que eles vão tendo, né. eu quis muito compartilhar isso com os outros, e eu vejo as pessoas aproveitando isso. E às vezes até trocando também, me dando dicas Que sobre legal. coisas que eles fazem, né. Então, basicamente surgiu daí esse projeto, Fábio. Que bacana. E voltando até um pouco antes, eu lembrei agora te escutando, a gente falou do intraempreendedor, eu assisti uma palestra um tempo atrás do fundador da Rede Sim, né, que é um grande grupo nosso aqui do Rio Grande do Sul, já indo para outros estados também, de postos de gasolina e vários outros negócios. E eu lembro algo que me marcou, porque ele falou, quando eu comecei minha carreira profissional, jovem, né, bem, ainda hoje não dá mais para trabalhar, né, na adolescência, mas antigamente se trabalhava e começava ali. Mas ele trazia a questão do o que me pediam para fazer eu fazia, mas eu sempre fazia algo a mais, sempre fazia algo a mais. E eu vejo hoje muita gente: "Não, eu fui lá, fiz as minhas 8 horas de trabalho e fui-me embora. Não quero saber, não é mais comigo. Tchau, amanhã eu tô de volta", sabe, tipo, uma coisa meio e que, claro, dá pra ver nitidamente que essas pessoas não estão felizes. Mas essa mentalidade, quando ele falou isso pra mim, que eu também pensava, mas sabe aquela coisa do: "Tá, mas como é que será que eu tô indo para o lado certo? Será que eu tô fazendo certo?" Aquilo foi meio assim, que coisa boa ouvir isso, né, que me mostra que eu tô no caminho certo. Eu já fui executivo antes, trabalhei em empresa, então vivi um pouco isso e eu me senti engessado. "Ah, só posso fazer isso", não é ela. "Ó, espera aí, cara, eu quero mais, eu preciso resolver isso, isso não é um problema meu, mas eu posso te ajudar como meu amigo".
E eu acho que então ver essa tua mentalidade é certamente o que te traz o sucesso hoje no teu negócio. Com tão pouco tempo, tem gente nos Estados Unidos já vivendo e eu acho que o mais legal, tu tá nem imaginando que pode mudar a vida das pessoas, talvez nos Estados Unidos, com algo que tu ofereceu e trouxe ali, né? Então acho que isso é legal. E Demais. eu ia te perguntar que mensagem, né? Ou na verdade, não perguntar, mas que mensagem tu traria para essas pessoas que estão com as ideias há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e não conseguem tirar do papel e vão lá e vão maturando, porque também precisa desse tempo de gestar. Que mensagem tu traz para essas pessoas que querem dar esse passo, empreender, começar um negócio, enfim? Super legal. Cara, eu acho que assim, uma das coisas que eu sempre falo para todos que começam comigo na minha linha corporativa ou dentro do meu negócio mesmo, é que a gente não pode esquecer o sonho da gente. Uhum. Acho que é o primeiro passo, né. A gente sempre sonha com alguma coisa, né. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos eu sonhava em ser jornalista, por exemplo. Pode mudar o sonho, mas tu vai Descobri sonhando que com algo, talvez não né? era o meu objetivo. Aí, quando a gente começa numa empresa, que a gente começa num negócio, que a gente abre um negócio, qual que é, que a gente, por que a gente está fazendo aquilo? Porque a gente sonha em vencer, a gente sonha em entregar alguma coisa, em concretizar algum valor, né? Enfim, conquistar alguma coisa. E ao longo da jornada da gente, a gente vai esquecendo aquele sonho, Perfeito. né? Porque vem os problemas, vem o dia a dia, vem o cansaço, vem a conta, né? Vem os Uhum. desafios, Estresse. as coisas que a gente não planejou. No momento em que a gente esquece aquele sonho, aquilo deixa de ser legal. Uhum. E a gente acaba não conseguindo mais performar. Ou vencer os processos, vencer os obstáculos. Então a gente não pode deixar de sonhar. Seja da forma que a gente começar, a gente primeiro precisa começar. E depois a gente tem que continuar lembrando a cada dia de dificuldade o que que me Que motivou a tá iniciar te aquele processo. Isso vai fazer a gente chegar a algum lugar. E perfeito. às vezes esse lugar, gente, pode ser dizer, cara, não era isso que eu queria. Pelo menos Pode ser, foi e tentou, né? mas isso tem que ser claro, não pode ser por algo que eu vou desistir. Eu não posso desistir por desistir. Eu tenho que desistir porque eu tenho certeza que aquilo ali eu não gostei. E aí Uhum. sim, e não tem nada de errado. Recomeços fazem parte da vida da gente, Que né? legal. Então, eh, seria o maior ponto que eu deixaria aqui, gente. Não tenha medo de iniciar e quando iniciar, não esquece o porquê tu iniciou. Que beleza. Esse é o Jonatas, pessoal. Falei que ia ser uma grande numa conversa. Muito, muito obrigado mesmo por ter aceitado, por ter contado a tua história. E eu fui te escutando e a gente também, né? Tu falou, eu vou aprender muito aqui, cara. Quem aprendeu muito aqui fui eu contigo, né? Porque o que tu trouxe pra gente, acho que desse resgate de valores familiares, né? Que estão hoje. Eu não vou nem dizer que não tem, mas eu acho que a tecnologia ela acaba piorando esse processo. Então, eu acho que tu resgatar isso, que tu vê, né? A tecnologia mudou as nossas vidas, né? Hoje a gente tem tudo na palma da mão, mas ela também pode estragar. E eu acho que esse é o Exato. resgate que tu tá fazendo no teu negócio. Então, parabéns pelo empreender, parabéns pelo sucesso aí, eu tenho certeza que já tem, e certamente eu vou lá. Não sei se vocês vão, mas obrigado, Jonatas, por ter contado um pouco da tua história. Obrigado, agradeço o convite. Tô te esperando lá e tô esperando Vamos. vocês também lá no Mochileiros e Igrejinha.